E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, o assunto que será abordado é os principais pontos que devem ser observados e considerados em uma assistência técnica rural. Particularmente, quando eu fui fazer a parte de extensão rural, veio algumas dificuldades e observações que surgiram durante esse processo. E assim como eu, acho que vocês também já tiveram essa dúvida, e eu detalhei aqui os passos particulares, certo? Com base acadêmica e educativa, os principais pontos que devem ser observados e considerados quando você vai fazer uma assistência técnica rural. Essa pessoa, esse profissional que trabalha com assistência técnica rural, qual é o grande papel desse profissional? Trouxe alguns pontos aqui, eu vou falar agora para vocês. Um serviço educativo permanente, certo? Esse profissional que está trabalhando com assistência técnica rural, ele tem esse dever, né, de assistir o produtor rural, tá sempre ali com ele, junto com ele no dia a dia, certo? Tirando dúvidas e as objeções que vai aparecendo ao decorrer do tempo. A capacitar tanto o produtor como a sua família e toda a comunidade que envolve ali aquela área que está junto com aquele processo, certo? E o aumento da renda familiar é muito satisfatório quando você está executando uma assistência técnica rural e você consegue ter um aumento na renda mensal, ou anual, ou quinzenal do produtor, seja ele pequeno ou grande, ou médio no caso, a qualidade de vida, certo? Esse trabalho de assistência técnica rural, quando você consegue melhorar a qualidade de vida da família, do produtor, da família, de toda a comunidade vizinha, isso não tem dinheiro que pague, certo? Isso é uma coisa bastante pessoal. Quem trabalha na área aí sabe muito bem do que eu estou falando. E também esse profissional é responsável por levar políticas públicas a esse produtor, levar esse conhecimento para ele e praticar, colocar em prática, executar essas políticas públicas. E também um dos papéis fundamentais que eu listei aqui, certo, é a segurança alimentar e nutricional, tanto da família quanto dos clientes, dos possíveis produtores, se é que ele vai trabalhar produzindo algum tipo de alimento, certo? Potencializar a produção, isso é um fator muito importante. A gente você que trabalha aí na assistência rural sabe que potencializar a produção ou de algo que ele já produz, ou de alguma coisa que você vai instalar, vai fazer um projeto juntamente com ele, potencializar essa produção é de extrema importância para que a gente consiga obter outros benefícios com o resultado dessa potencialização. Fazer práticas, né, de orientação à proteção do meio ambiente, a preservação ambiental, certo? De nascentes, de matas ciliares, áreas verdes, isso é muito importante. O profissional que trabalha com assistência técnica rural, ele tem que conscientizar o produtor com esses assuntos de relação ao meio ambiente, essas práticas. Com isso, quando eu executei pela primeira vez a assistência técnica rural, eu tive algumas objeções, algumas dúvidas, alguns questionamentos pessoais que eu achei muito interessante em estar passando isso, compartilhando isso com vocês, certo? Com você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. São alguns pontos necessários que eu acho que qualquer profissional que trabalha no meio agrícola deve saber de toda essa propriedade que ele vai efetuar esse trabalho, esse serviço. Vamos lá, um primeiro ponto, localização, certo? A localização é de extrema importância. Você deve estar ciente de onde aquela propriedade se localiza, quais as cidades circunvizinhas que está ali em volta, certo? Como é que você faz para chegar nessa propriedade, para que você tenha maior segurança, até questão de escoamento, entre outros fatores. Então, localização é um ponto de extrema importância, um ponto-chave para que você consiga se assegurar
com clareza, ou quando for indicar alguma pessoa para fazer uma visita nessa fazenda, conhecer o seu trabalho, um dia de campo, você saiba bem como se localiza essa propriedade, para que você tenha facilidades em algumas operações de serviço. E outro ponto-chave também que eu trouxe aqui, né, está todos listados aqui, uma caderneta minha pessoal, mas estou compartilhando aí com vocês. É a vizinhança. Quem são os vizinhos, quem são a comunidade, o núcleo da comunidade está envolvida, de que pessoas, quem ele trabalha com que produto, qual o tipo de serviço que esse vizinho está prestando, para que você tenha conhecimento de quais são os vizinhos, os parceiros que esse produtor tem, para que você consiga trabalhar com mais harmonia, certo? A união faz a força. Então, práticas agrícolas, práticas agronômicas que algum vizinho esteja aplicando, que esteja dando certo ali naquele tipo de solo, naquele microclima ali, naquela região, é de extrema importância que você saiba quem são os vizinhos e o que eles têm assim de prioridade, quais são as suas objeções, quais são as suas perspectivas de futuro, para que você consiga de fato efetuar um trabalho com segurança e que os vizinhos também estejam cientes do que você está fazendo ali, assistindo aquele produtor, dando aquela assistência, para que eles também tenham confiança em você. Então, a vizinhança é um dos pontos chaves. As estradas, com relação às estradas principais e as estradas secundárias e as demais estradas, é de fundamental importância, porque a locomoção, a acessibilidade até essa propriedade é de extrema importância, tanto para você quanto para o produtor, se ele quer escoar a sua produção, ou até na acessibilidade até essa fazenda, se está tudo ok, as estradas no período crítico, assim, nos períodos mais chuvosos, se essas estradas têm condições de passar um veículo, uma motocicleta, um veículo mais pesado, um caminhão, por exemplo, trator, para que você esteja ciente com relação às estradas, se essas estradas têm uma qualidade boa ou não, para você saber as suas limitações, tanto em períodos mais favoráveis quanto em períodos mais críticos. Então as estradas é um dos pontos fundamentais. E esses assuntos, esses tópicos que eu estou mostrando aqui, você vai anotando aí, que é para você se familiarizar, e quando você for efetuar essa assistência, você dizer realmente, esse ponto é fundamental para que eu tenha mais segurança aí em executar as minhas atividades, em assistir esse produtor. O histórico da propriedade, aquela propriedade foi do avô, foi do pai, ele adquiriu de alguém, comprou essa propriedade de alguém, então o histórico dessa propriedade, de onde surgiu, é muito importante, porque você fica ali familiarizado, você forma um vínculo direto com o produtor, quando você procura saber a história daquela propriedade, de onde veio, como foi adquirida, se é herança, se não é. Então isso é um ponto fundamental, que você se torna íntimo, mais íntimo do produtor. E você aos poucos, com essa intimidade, você vai passando segurança a ele. E a segurança é um dos principais pontos. Segurança e confiança é um dos principais pontos para que o produtor sinta seguro em executar as atividades com você. A área e a topografia é muito importante. Vou citar logo a topografia, porque é uma das prioridades, certo? Topografia, o relevo do local, o relevo da propriedade, pode te trazer algumas limitações, certo? Em algumas operações, algum uso de máquina leve, uma máquina mais pesada, a topografia te traz limitações. Então quando você chegar na propriedade, pede para o produtor ir com você, dar uma volta na propriedade, para você ter noção de como é essa topografia. Se é um relevo mais acidentado, se é uma área mais plana, para que você tenha ali noção de onde você está trabalhando. Se você vai implantar alguma cultura, isso é de fundamental importância. Se você vai trabalhar com piscicultura, também isso é de fundamental importância, porque com a topografia você consegue, às vezes, levar água por gravidade, certo? Então tem esses fatores. Então a topografia é de fundamental importância. Você conheça bem a topografia da propriedade que você vai dar essa assistência, que é para você se sentir mais seguro. A área
a área que vai ser trabalhada, a perspectiva que o produtor tem de qual área vai ser trabalhada. Dê uma volta com ele na propriedade. Veja quais são as áreas que ele tem disponíveis, a área que ele tem de preservação, a área de mata ciliar, área verde, que não pode ter nenhuma operação drástica, certo? Então é de fundamental importância você saber as áreas que ele tem de cultivo e as áreas que ele tem de preservação. Certo? A cultura do local é um ponto bastante importante também, porque você sabe que em algumas comunidades, em algumas regiões, em algumas propriedades, dependendo da região do Brasil, tem culturas diferentes. Então você tem uma noção da cultura daquele local de extrema importância. Às vezes você é do sul e vai trabalhar no Nordeste, às vezes você é do Nordeste e vai trabalhar no sul, então é bom você ter aí essas informações sobre a cultura do local. Outra relação muito importante também, outro ponto-chave, é fonte de água, certo? A gente vai falando aqui no decorrer do vídeo e você aí vai pontuando esses tópicos que eu estou te falando, que é para depois você dar uma geral e ver se isso tem nexo ou não, que eu estou falando para vocês. Esses tópicos eu particularmente selecionei, são alguns tópicos importantes, certo? Para que você consiga dar aquela assistência com mais segurança e mais confiança, tanto para o produtor quanto para você executar suas ações. Outro ponto muito importante é as fontes de água que você tem, as fontes de água disponíveis que o produtor tem, se tem alguma que pode recuperar, alguma nascente que está ali meia degradada, um pouco degradada, você dá para melhorar aquela nascente. Veja as fontes de água que ele tem disponível, os rios, os principais rios que passam próximo da propriedade. Então, se você vai trabalhar aí com piscicultura, é bastante importante você ter a noção quais as principais fontes de água, seja um rio, seja um córrego, seja um brejo, seja alguma fonte de água, para você ter noção aí, né, de quais as fontes de água que você tem, a vazão, com relação à vazão, e para você ter mais segurança em executar qualquer operação. Outro ponto importante também que eu notifiquei aqui é a fonte de energia. Quais são as principais fontes de energia que você tem dentro da propriedade? Quais são os pontos-chave, assim, quais os postes mais próximos que tem naquela área que você quer executar uma operação, para a instalação de uma bomba, a instalação de uma máquina, uma forrageira, ou o que quer que seja, até uma instalação, um edifício, você quer uma edificação que você queira fazer, uma sala de reunião, algo que você queira puxar uma energia. Então, essa fonte de energia é de extrema importância também para que você possa se planejar melhor com relação a qualquer atividade que você vai executar. Outra prioridade também é o que o produtor quer produzir, o que ele deseja, o que é que ele almeja, quais são a sua perspectiva de futuro, quais são as suas interações aí que ele quer ter com o meio rural, o que é que ele quer produzir, quer trabalhar com piscicultura, quer trabalhar com fruticultura, com horticultura. Então, dependendo se for um grande, um médio ou pequeno produtor, eles vão ter variações aí do que produzir, certo? Então, você saber o que o produtor quer produzir, com o que ele quer trabalhar, é de fundamental importância, tanto para você quanto para ele. Para você saber, assim, informá-lo se tem alguma limitação, quais são as objeções que você vai ter, pode até fazer um pré-projeto, certo? De como é que vai ser executado esse plantio ou essa atividade, certo? E qual a perspectiva de futuro que esse produtor tem, quais são os seus planos para o futuro, o que é que ele deseja alcançar, quais são suas metas, e isso vai tudo colocando no papel para que você esteja preto no branco, como diz o ditado. Pessoas envolvidas no processo, esse é um tema bastante importante. O produtor, o agricultor familiar, as pessoas que estão envolvidas no processo, a sua família, certo? É o núcleo familiar que está ali envolvido com a parte de horticultura, produzindo hortaliças e tal, trabalhando com diversificando a sua produção. Então, as pessoas que estão envolvidas no processo é de fundamental importância para você saber o potencial que esse produtor consegue chegar. Então, se for um pequeno produtor, ele vai ter um certo tipo de pessoas ali, uma quantidade de pessoas X
trabalhando naquele processo, pode ser toda a sua comunidade que faça uma parceria e cada semana vai em uma propriedade para que todos consigam ter um excelente retorno, certo? Todos os produtores se juntam com todos os seus familiares e vai ali ajudando a fazer essas operações como é que se pode dizer, de propriedade em propriedade. Ou se é só a sua família, cada propriedade tem a sua família. Então, dependendo do tamanho da propriedade, se é pequeno, médio ou grande produtor, você vai ter diferentes pessoas envolvidas no processo, certo? Diversificar ao máximo as linhas de produção que você vai ter. Principalmente para um pequeno produtor, a agricultura familiar, por exemplo, quanto mais diversificado for as formas de cultivo que ele tem e as culturas que ele tem, melhor, porque ele vai ter uma rotatividade melhor ali na questão financeira, no capital mensal, semanal ou quinzenal. Ele vai ter uma rotatividade maior ali, porque às vezes tem uma cultura que ela tem ciclo de 30 dias, outra cultura tem um ciclo mais longo, de 50, 60, 90 dias. Então, é sempre assim, quando uma estiver finalizando o ciclo, a outra já vai estar próximo de finalizar também. Então, ele vai ter sempre uma rotatividade ali para que ele consiga, né, ter potencializar a sua produção e ter uma renda mensal bacana aí, que ele consiga se manter tranquilo, dar uma qualidade de vida melhor à sua família. E se for uma propriedade de médio porte, também dá para diversificar. E essa diversificação tem que ser com cautela, certo? Você tem que estar seguro a cultura que você vai instalar, ou qualquer atividade que você for executar, se vai trabalhar com frango de corte ou galinha para postura, ou frango para postura. Você tem que ter essa galinha caipira, por exemplo, você tem que ter esse cuidado e tem que ter essa segurança nesse assunto, nesse nicho de mercado que você está indo aí. Você não pode instalar alguma coisa que você não esteja seguro em assistir esse produtor. Então, diversifique o máximo que puder dentro de um certo limite de segurança, que é para que você consiga dar esse suporte. E outro fator extremamente importante, esse é um dos fatores chaves para que a gente consiga obter confiança com o produtor e também passar de forma simples e didática o que realmente você quer introduzir na propriedade, o que realmente você quer passar com ele. É a linguagem, a forma de linguagem que você vai utilizar. Você como produtor, dependendo do seu nível de escolaridade ou seu grau de conhecimento, você não pode usar muitos termos técnicos específicos para quem é da área. Por exemplo, fisiologia da cultura, falar sobre o metabolismo da cultura, coisas específicas, muito específicas, você tem que realmente mostrar na prática como isso ocorre. Você tem que usar a linguagem simples e didática com o produtor, falar a linguagem que ele consegue raciocinar, para que você consiga passar o máximo de informação e que ele consiga captar essas informações. Coisas mais técnicas, mais específicas, você tenta mostrar mais na prática e não falar em termos técnicos. Se falar termos técnicos, mas tenta popularizar ali o máximo possível na linguagem comum e mostrar no campo como isso ocorre, de que forma ocorre, se você for utilizar alguma linguagem muito específica sobre diversos temas, nutrição mineral de plantas, a fisiologia, a morfologia da planta, a botânica, algumas partes de plantas e tal. Você tem que falar uma linguagem mais popular para que o produtor consiga lhe compreender, seja ele médio, pequeno ou grande, dependendo do seu nível ali de conhecimento técnico. Esses são alguns pontos que eu estou trazendo para você de fundamental importância. Então, de acordo com o que eu vou falando aqui no vídeo, a gente vai dando uma pausazinha para que você consiga aí seguir essa linha de raciocínio, certo? E consiga anotar os principais pontos que você achou relevante aí, que você achou interessante. O penúltimo tópico que eu achei de extrema importância em catalogar aqui com vocês e compartilhar com você que está aí do outro lado, é que você sempre, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, você vai instalar uma cultura e nem você nem um produtor trabalhou alguma vez com essa cultura. O que é que você faz? Você planeja, faz todo o planejamento de custo,
você executa em uma escala muito menor e depois você estipula depois que você obter o resultado dessa escala menor, você estipula para uma área maior. Por exemplo, você faz um pequeno experimento, certo? No campo, uma escala, vamos dizer, vai plantar alguma cultura, faz lá em 200 metros quadrados e depois você estipula para 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados. Um exemplo simples aqui. Você faz essa escala aí, escalona para uma área menor e depois você bota a proporção para mais, que é para você e o produtor ter noção aí de qual retorno vai dar, de qual a perspectiva que você pode ter. Algumas atividades dá para fazer isso, principalmente em cultura, né? Ou seja, horticultura ou fruticultura, dá para obter esse ponto aqui, que é o planejamento e a execução em uma escala menor, que é até bom para você ter segurança aí com o produtor, passar para ele como serão os desafios em uma escala totalmente maior. E o último ponto, certo, desse vídeo aqui que estou fazendo para vocês é que você é como se fosse um recado para você, certo? Que são os pontos particulares que eu mesmo fiz aqui, estou compartilhando com você aí do outro lado. E o último ponto que eu quero dizer a você é que ande em parceria com o produtor. Ele conhece toda a vizinhança, ele conhece todos os proprietários que estão em volta, ele conhece todo o seu núcleo familiar, ele conhece toda a comunidade. Então, ninguém melhor do que o produtor em si para você andar em conjunto com ele e seguir, escalonar, planejar a perspectiva de futuro. Ande em parceria com o produtor, que no final eu tenho certeza que vai dar tudo certo no seu planejamento, na sua assistência técnica rural, e o produtor que está sendo assistido vai ficar muito satisfeito com os resultados. E faça sempre um trabalho sério, limpo, que o produtor consiga confiar em você e que você também confie no produtor, para que os dois tenham êxito aí, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu acho que isso é de extrema importância para qualquer pessoa. Então é isso aqui, eu vou dar uma descontraída aqui agora, certo? Licença aqui. Vamos lá. Galera, se for focar aqui um pouquinho, beleza? Galera, se esse vídeo fez sentido para você que está aí do outro lado, se esse vídeo realmente fez sentido para você, se inscreva aí no nosso canal, ativa notificações para que você consiga ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. A gente vai ter entrevista com pesquisadores, com produtores, a gente vai ter outros vídeos mais. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa a sua curtida, ativa as notificações, segue a gente aí nas redes sociais, certo? Que vai ser bacana essa conversa aqui, esse bate-papo que a gente vai ter sempre. Falou? Obrigado e queria agradecer desde já a sua presença aqui em assistir o vídeo até o final. Falou!